Na semana passada, nós tivemos a primeira palestra desse tema, que é discipulado, onde nós temos tratado da semelhança com Cristo, ou o significado do discipulado, entendendo que isso é necessário, principalmente para se ter, ou para se refletir sobre o governo de Cristo em todas as áreas da nossa vida. E a gente viu, uma das coisas mais principais quando se reflete sobre isso, é que Cristo não deve ser o nosso Senhor apenas no ambiente religioso. Cristo não deve ser o Senhor da nossa casa, da nossa família, apenas quando nós estamos aqui. Aqui é o lugar onde nós somos munidos ou somos instruídos, nutridos com a vontade dEle, com a palavra dEle, e como o devocional dessa noite, para que possamos orar segundo ela. E essa é a certeza que temos, o apóstolo João vai dizer, que se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui é o momento onde nós aprendemos sobre a vontade de Deus. Mas tratar de discipulado é tratar da necessidade de pensarmos e de buscarmos a ideia de que Cristo deve ser dono de todas as esferas da minha vida. Meu trabalho, meu casamento, minhas amizades, minha vida na igreja, todas elas. E tratando disso, na semana passada, a primeira característica que nós abordamos sobre o discípulo cristão foi inconformismo. Vou poupar vocês, não vou perguntar quem lembra. A primeira característica, ou uma primeira característica que nós abordamos acerca do que é o discipulado cristão, ou o discípulo radical, como é o título dessa série de estudos, é o inconformismo, entendendo que é o não ser conformado a padrões e valores da nossa sociedade. Em resumo. E a gente viu, apenas uma breve introdução, que existem pelo menos 4 tendências ou 4 pensamentos, sistemas de pensamentos que desafiam a igreja, e é contra isso que a igreja deve se não conformar ou se inconformar. E a primeira tendência é a tendência do pluralismo. Lembra? Que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, né? Que não existe essa ideia de singular ou de perfeição, e que Cristo diz, eu sou o único. Né? E esse pluralismo tem abraçado a igreja, e nós vimos que esse é um desafio ao qual nós devemos abraçar, encarar e lutar contra ele. Um segundo desafio que avança sobre a igreja e que deve ser resistido, pregado contra, lutado contra eles, nos defendido contra eles, é a ideia do materialismo. O materialismo, ele abafa a nossa vida espiritual. E o risco do materialismo, o risco principal do materialismo é a mensagem central da igreja deixa de ser o evangelho e passa a ser a proclamação da boa vida. Você deve ter uma boa vida, porque senão Deus não está na sua vida. Se você estiver enfrentando dificuldade, Deus não é contigo. Se você estivesse passando por enfermidade, por alguma adversidade financeira, Deus não está na sua vida. Esse é o principal materialismo escrachado que está dentro da igreja cristã contemporânea. E isso deve ser lutado, combatido também. Terceira ideia, relativismo. Lembra? A verdade simplesmente não existe. Aquilo que é verdade para você não precisa ser verdade para mim. E isso influencia diretamente no nosso evangelismo. Porque se a verdade não existe, segundo esse sistema vai nos dizer, quem te garante que, através dos seus argumentos, você vai ter sucesso quando apresenta Jesus para alguém? E aqui está a nossa dependência total do Espírito Santo. Porque não são nossos argumentos que convertem as pessoas, mas é o poder do Espírito Santo. Por isso que nós devemos orar. E por fim, nós vimos que a tendência que afeta a igreja e deve ser combatida é o narcisismo. É você se amar mais do que deve. E isso também tem afetado a igreja. Dito isso, a segunda característica que eu quero tratar hoje sobre discipulado é a semelhança com Cristo. Na verdade, essa é a ideia de discipulado. Ser semelhante a Cristo. E tratar de semelhança com Cristo é, na verdade, responder algumas perguntas. É responder, qual o propósito de Deus para seu povo? O que Deus quer para a sua vida? O que Deus tem para você?
é ajudar a gente a refletir sobre a seguinte pergunta: o que vem depois da conversão? Tá, eu creio em Cristo agora, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, eu creio que Ele me alcançou de forma graciosa, Ele me salvou, Ele mudou minha história, Ele me deu salvação, e nós vimos que essa salvação ela é eterna e mente garantida. E agora, o que vem? Qual é o próximo passo? Falar de semelhança com Cristo é responder essa pergunta. Propósito de Deus para o seu povo: levá-los à semelhança com Cristo. É disso que a gente vai falar um pouquinho. E na tentativa de responder essa pergunta, qual é o propósito de Deus para a vida dos homens? O que vem depois da conversão, depois da salvação soberana? Qual é o próximo passo para a igreja? Na tentativa de talvez responder essas perguntas, a declaração do breve catecismo de Westminster, que é um símbolo de fé é um dos símbolos de fé da igreja presbiteriana, vai dizer assim que o principal, ou o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, você serve para glorificar a Deus, exaltá-lo, apontar para Ele e se alegrar nele. Isso é um fim principal. Mas como nós fazemos isso? Como eu glorifico a Deus com a minha vida? Ou como eu tenho Deus como minha fonte de satisfação e a quem eu busco como principal? Como você vai evidenciar que Deus é a prioridade na sua vida? Vindo aos cultos? Participando dos estudos bíblicos? Participando da reunião de oração? Como que você evidencia? Tratar da semelhança com Cristo nos ajuda a responder essa pergunta. É isso que nós vamos ver. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Porque essa semelhança com Cristo é a vontade de Deus para a sua igreja. Vamos falar um pouquinho disso. Quero dividir essa exposição aqui em 3 partes. Primeiro, a gente tratar de alguns o fundamento bíblico para esse chamado de Deus da semelhança com Cristo. Apresentar alguns exemplos do Novo Testamento. E por fim, mostrar umas consequências práticas de um indivíduo semelhante a Cristo, ou da ideia do ser semelhante a Cristo pode nos dar. Começando então, abre a sua Bíblia comigo aí nesse texto, para que você possa ver junto comigo, que é Romanos capítulo 8, no verso 29. A base bíblica para a ideia ou do chamado de Deus, ou do propósito de Deus, para que sejamos semelhantes a Cristo, quero apresentar em 3 textos. A gente vai olhar um pouquinho para esses 3 textos. E o primeiro é Romanos capítulo 8. No verso 29, o texto vai dizer assim, que Deus predestinou o seu povo para serem conforme a imagem de seu Filho. Deixa grifado aí que a gente vai tratar um pouquinho mais dele. Mas o primeiro texto, a primeira base bíblica para a ideia de que o propósito de Deus para os homens é a semelhança com Cristo, eu gostaria de usar esse texto aqui. Trata da ação de Deus em ter determinado de que esse é o propósito que Ele tem para seu povo. Em Romanos capítulo 8, então, verso 29, vai nos mostrar que Deus predestinou. Ou seja, Ele estabelece o destino de forma antecipada do seu povo, que é o quê? Serem conforme a imagem de seu Filho. Quando Adão caiu, quando o primeiro homem cai, perde. Apesar de não perder tudo, ele perde muito da imagem divina. A Bíblia não diz lá que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança? Com a queda de Adão, essa imagem se mancha. Apesar de não perder completamente, ela fica totalmente manchada pela natureza pecaminosa, manchada pelo pecado. E essa imagem, ela é restaurada em Jesus Cristo. E desde o início, esse é o propósito de Deus para seu povo.
Falar que Deus predestina o seu povo para ser semelhante a Cristo, é uma ideia, a gente vai ver que os 3 textos vai mostrar. Há uma ação de Deus, passado, presente e futuro, que fecha um cerco dizendo, olha, é para isso que você serve, é para isso que você existe. Dizer que Deus predestina, e isso acontece na eternidade, é que em algum momento da eternidade, Deus estabeleceu, olha, os meus filhos servem a um propósito, serem semelhantes a Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Então você já tem condições de responder para que você serve. Se alguém perguntar para você serve para quê? Você pode responder, olha, o meu motivo principal de existência é me fazer semelhante a Cristo, ou é me tornar semelhante a Cristo, porque a gente vai ver que quem faz é Deus. E graças a Deus por isso, porque se fosse depender de nós, né? Então, essa conformidade à imagem de Deus significa ser como Jesus. A semelhança com Cristo é o propósito eterno para o qual Deus nos predestinou. O segundo texto, deixa que eu vou citando aqui, e vocês vão tomando nota e vão pensando nisso para a gente caminhar junto. O primeiro texto, então, mostra uma ação passada, e é tão passada, na verdade, que acontece fora do início da criação, na eternidade. Então é bem antiga, né? Lá Deus predestina o seu povo. O segundo texto, que serve como base bíblica para Deus estabelecendo que nós devemos ser semelhantes a Cristo, vai estar em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, quando a Bíblia diz assim, e todos nós, quando Paulo vai dizer, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, mudados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Percebe um pouquinho, aqui a perspectiva muda. O texto passa do passado para o presente. O texto anterior vai dizer que em algum momento lá Deus predestina seu povo. Esse texto está dizendo aqui que no momento agora, presente, nesse exato momento, por meio do Espírito Santo, o Senhor trabalha para te transformar, para me transformar, para me moldar segundo a imagem de Cristo. Então Deus, Ele não apenas determina que isso aconteça, Ele não apenas predestina, mas nesse exato momento, a evidência de que isso Deus estabeleceu na eternidade é que agora Ele está trabalhando no seu caráter, Ele está trabalhando na sua vontade, Ele está trabalhando no teu pensamento para que você se torne semelhante ao Filho dEle. Deus se compromete com isso. Nós vamos ver Deus fazendo alianças. A gente tratou disso no domingo à noite aqui. Deus dizendo que é Ele que impõe a lei dEle, que é Ele que põe o temor dEle no nosso coração. Esse agir de Deus são evidências de que Ele nos garante a possibilidade de sermos como seu próprio Filho. Uma perspectiva que muda. O terceiro texto, para a gente caminhar um pouco mais, vai nos remeter agora à ideia futura. Então, passado, Deus predestina. Presente, Deus trabalha em mim e em você. Futuro, Ele vai garantir que isso aconteça. Não precisa abrir também, mas toma nota aí. 1 João capítulo 3, verso 2. O apóstolo João vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser no futuro. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Uma certeza do apóstolo João. Uma declaração de convicção. Olha, nós ainda não se manifestou como nós devemos ser. Mas uma coisa nós sabemos. Nós seremos como Ele. Seremos como Filho de Deus. Seremos como Cristo. Esse é o propósito. E se Deus está trabalhando, irmão, com a finalidade de te moldar segundo o caráter do Filho dele, não é surpresa que Ele te chame para cooperar com isso. Ele vai usar as seguintes expressões: ó, siga-me, imita-me. Essas expressões a qual a Bíblia nos mostra, que nós devemos seguir a Cristo, imitar a Cristo, é como se, através desse nosso agir, Deus mostrasse como Ele age. E a gente vai ver isso um pouco mais claro depois aqui. Tem um livro muito antigo,
lá no século XV. O nome desse livro é Imitação de Cristo. O autor, se não me engano, é Thomas Kempis. É um livro que agora foi reeditado, está vendendo pra caramba, né? Se não me engano é da editora Mundo Cristão. Em que o título é A Imitação de Cristo. O Imitação de Cristo. Ele não trata exatamente dessa ideia de discipulado ou de imitar a Cristo em todo o seu conteúdo. Mas o primeiro capítulo desse livro fala sobre isso. Imitação, isso é imitar a Cristo. E pelas quantidades de reedições, né, de impressões que teve desse livro, acredita-se que depois da Bíblia é o livro mais vendido. É o best-seller mundial aí. Por quê? Porque esse tema mostra a sua importância. Imitação de Cristo. Ainda que não seja o conteúdo principal de todo o livro, a forma como ele é famoso, né, mostra a importância desse assunto que a gente está tratando aqui. Possibilidade de sermos semelhantes a Cristo. E saber que esse é o propósito de Deus. Assim, a gente voltando aqui para esse 1 João capítulo 3, nós sabemos e não sabemos o que vai acontecer com a gente. Primeiro, a gente não sabe exatamente como nós seremos. Mas a gente sabe que seremos conforme Cristo. Semelhante a Cristo. E isso deve nos bastar. Né? Isso deve ser um motivo de satisfação para nós, de alegria para nós. O fato de saber que nós estaremos com Ele. Porque isso é certo para todos os filhos de Deus. E saber que nós seremos parecidos com Ele. Né? Isso aqui é o senso de propósito. Acho que a pergunta, isso aqui ajuda a responder a maior indagação filosófica da humanidade. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Para que você serve? Para que Deus me põe na terra? Você pediu para viver? Você pediu para nascer? Então esse ato já é soberano, certo? Não houve um pedido teu para que você existisse. Agora, para que Deus cria pessoas e lança pessoas na existência para que elas morram depois? Nós tirando a ideia do propósito de Deus. Primeiro, o filósofo ateísta, o filósofo ateu, que desconsidera a existência de Deus, simplesmente chega numa crise. Isso tem até nome, né? É existencialismo. É uma crise, porque o cara pensa o seguinte: olha, Deus me cria, me põe aqui para viver, eu não pedi para viver, e para quê? Porque eu vou morrer daqui a pouco. Tirando a ideia de Deus, irmãos, e tirando a ideia de que Deus tem um propósito para você, você simplesmente pira. Isso, de uma forma inconsciente, ajuda-nos a explicar que mesmo o homem não crendo da forma como nós estamos falando aqui, muitos entram em parafuso com a simples ideia de não saber para que servem. Por isso é comum a depressão sem um motivo aparente. Já viu pessoas que simplesmente passam por depressão e não sabem por quê? Parece que está tudo bem. A pessoa está trabalhando, a pessoa tem uma família, está tudo bem, e simplesmente ela se vê com aquele vazio existencial porque não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Tirando a ideia de propósito de Deus, não existe motivo de satisfação para os homens. Você tirar a ideia de que existe algo que Deus tem estabelecido para a tua vida, não há ideia de contentamento. Por isso, muitas vezes, esse materialismo substitui o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. O senso de propósito passa a ser consumista. Você precisa ter, porque se você tiver, isso justifica a sua existência na Terra. E muitos vão dizer assim: olha, se você estiver crescendo, se você estiver prosperando, você está cumprindo o propósito de Deus. Porque você é filho do dono do mundo. Percebe para onde nós vamos? Nós tratamos da possibilidade, ou de que Deus nos chamou e nos coloca na terra com um propósito claro, que é sermos semelhantes ao Filho dele. Nos dá sentido para a existência. E aí sim nós vamos entender que esse é o propósito principal. Nos alegrarmos nele.
nos alegrarmos com a ideia de que estaremos com Ele eternamente, sendo como Ele é. Então, só para fechar essa primeira ideia, a gente tem aqui 3 perspectivas: passado, presente e futuro. Essa ação passada mostra esse eterno propósito de Deus, dizendo que Ele nos predestina. O propósito histórico de Deus mostra que nesse exato momento Ele está trabalhando para que você seja semelhante ao Filho dele. E o propósito escatológico, que palavra que é isso? O que isso significa? Futuro. Aponta para o último dia ou para as coisas finais. Mostram que Deus vai te fazer chegar lá e ser como Ele. E um texto que deixa isso muito claro é Filipenses capítulo 1, verso 6, quando o apóstolo Paulo diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, para aperfeiçoá-la. Eu gosto de pensar nisso porque isso me faz descansar no Senhor. Se você chegar lá, e eu oro para que cheguemos, isso não é uma evidência que você foi capaz de fazer o que outras pessoas não conseguiram. Isso é uma evidência de que Ele é fiel. É uma evidência que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. E isso faz com que você se alegre e que se satisfaça com o simples fato de pertencer a Deus. Saber que Ele vai te fazer chegar lá. Ainda tratando dessa ideia, eu quero olhar contigo dos 2 versículos lá de Romanos 8, 28 e 29. Abre lá. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Estamos juntos? Isso aqui é importante a gente ler junto. Diz assim, ó. Romanos 8, 28. Está aí comigo? Sabemos que todas as coisas, Paulo usa a expressão, sabemos, nós temos certeza que todas as coisas são essas, irmão. Tudo que você vive, tudo que você experimenta, tudo que acontece contigo, absolutamente, todas as coisas. E ele continua dizendo, cooperam, trabalham. Esse é o sentido pelo qual as coisas acontecem na sua vida. Sabemos que tudo aquilo que acontece comigo, que tudo aquilo que acontece com você, coopera, ou seja, trabalha em conjunto. É como se todas as circunstâncias da nossa vida estivessem colaborando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de toda a humanidade, ou para esse bem que a gente vai ver aqui, para esse propósito de Deus para toda a humanidade, de forma idêntica? A resposta é não. A resposta é: cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente viu domingo aqui que você seria incapaz de amar a Deus se Ele não te desse essa capacidade. Só é possível amar a Deus se você pertencer a Ele. O incrédulo não é capaz de amar a Deus. Ainda que aqueles digam assim, não, eu creio que Deus existe, mas creio num Deus que não se relaciona com os homens. Criou lá, creio em alguma ideia de Deus, que não condiz com Deus da Escritura. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo coopera para um propósito na vida daqueles que pertencem a Ele. Continuando, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. Existe uma ideia de Deus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Eis o propósito, eis o bem, eis o motivo pelo qual tudo acontece na sua vida. Então amanhã, né, a primeira decepção que você tiver, pensa nesse texto. Sabe aquele pisão no calo da pessoa que você mais gosta? Então, começa a pensar nisso. Porque o texto diz todas as coisas. Ele não diz algumas coisas sim, outras coisas não, né? Então, todas as coisas têm um fim proveitoso na mão de Deus. E isso é te moldar à imagem do Filho dele. Inclusive a dor,
inclusive o sofrimento, inclusive a dificuldade, inclusive as alegrias, toda a experiência. Tem como objetivo do Senhor te fazer semelhante ao Filho dele. Para quê? Tá bom, agora vamos pensar. Primeiro, eu não sou um ateu, né? Eu sou um cristão, e a partir do momento que eu digo que eu sou cristão, eu entendo que o motivo pelo qual eu existo é ser semelhante ao Filho de Deus. Até aqui nós estamos entendidos, certo? Então você já não pode mais dizer qual que é o sentido da tua vida. Para que você serve? Agora você sabe que é para ser semelhante a Cristo. Mas para quê? Para que você tem que ser semelhante a Cristo? Ou para que Deus ele empenha esse esforço eterno, predestinando, histórico, trabalhando, e futuro, garantindo, para que você seja semelhante ao Filho dele? Para que Deus faz isso? Esse texto nos ajuda a entender. Paulo diz assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo de Deus em nos fazer semelhante ao Filho dele é para a exaltação da glória do Filho dele. A ideia de primogênito aqui o primogênito no conteúdo bíblico, na ideia bíblica, é aquele que tem a primazia, é aquele que tem prioridade, é aquele que é o herdeiro de todas as coisas. Paulo está dizendo o seguinte, o motivo pelo qual Deus trabalha na sua vida, para que você seja semelhante a Cristo, é para que Cristo seja glorificado como o principal, como o primeiro, como aquele que tem primazia, como aquele que é herdeiro de todas as coisas. Você foi o presente de Deus para o Filho dele. A Bíblia vai nos mostrar que aprove Deus que a criação fosse dada de presente para Cristo. Então o objetivo de Deus, irmão, não é apenas fazer algo bom para você, embora Deus faça isso, e esse bem é ser semelhante a Cristo. O objetivo de Deus não é apenas para que te garantir, ou para que você tenha algo bom. O objetivo é a glória do Filho dele. Porque toda exaltação de Cristo resulta em glórias a Deus. É isso que Paulo vai dizer. Todos, né, o exaltarão, ele tem o nome acima de todo nome, todos o exaltarão para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo resulta em glórias a Deus. E Deus é comprometido com a própria glória. E por isso Deus quer te fazer semelhante ao Filho dele. Um ponto importante para a gente pensar aqui, se nós afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Esse é o sentido da palavra cristão. Um Cristo pequeno. Um pequeno Cristo. Depois que a gente estabelece então essa base bíblica de passado, presente e futuro, quero mostrar alguns exemplos do Novo Testamento. E esse eu preciso que você abra comigo lá em Filipenses capítulo 2. Anota aí, nós devemos ser como Cristo. Cristo, sendo Deus, se humilha. A humilhação de Cristo não foi quando ele morreu na cruz. A humilhação de Cristo foi quando ele se transformou em homem. Imagina só, o Criador da existência, o soberano Senhor de tudo que existe, se rebaixando a condição de homem. Isso é humilhação. Eu gosto de pensar nisso, eu costumo dizer, a humilhação de Cristo não começa na cruz, começa em sendo amamentado por Maria, uma pessoa que ele criou. Começa logo ali na manjedoura, ali começa a humilhação de Cristo. Então, é lógico que essa condição você não tem como imitar, isso é impossível. Então não tem como ser como Cristo nessa ideia de humilhação, ou de encarnação. Mas o resultado, ou a motivação de Cristo o que é possível ver em Cristo nessa encarnação dá para imitar, que é a humildade. Ou a humilhação. Né? É possível imitar isso, na verdade é necessário. Porque olha aí Filipenses capítulo 2, no verso 1. Eu vou ler o verso 1, depois o verso 5. O verso 1 diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Verso 2: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora pula para o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora vamos olhar esses dois trechos aqui. Paulo vai aconselhar a igreja a trabalharem junto pela unidade da igreja. É isso que é uma exortação ao amor fraternal, que só é possível, segundo a ideia que nós vamos ver aqui, com a humildade. Paulo vai nos aconselhar a nos esforçarmos juntos uns com os outros, para que esse corpo aqui continue unido. A igreja continue unida. No verso 1, quando ele diz, ó, se há, pois, esse se há, né, na Almeida Revista Atualizada vai começar assim. A sua começa como? Verso 1 do capítulo 2. Portanto, se há. Ela só troca o pois aqui por portanto no início. Também é uma conclusão. Portanto, se há. Ou se há, pois, como traz aqui. Esse se há em Cristo não é uma expressão de dúvida de Paulo. Né? Na verdade, esse se há podia ser substituído por já que em Cristo nós encontramos. É uma certeza. Esse pois também é interessante, porque é uma conclusão de algo que ele falou antes. Né? E antes, lá no verso 27 do capítulo 1, se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que ele diz assim, olha, vivei de acordo com o Evangelho. Vivam de acordo com o Evangelho. Desenvolve a ideia e aqui ele chega dizendo o seguinte, ó, portanto, vou concluir o que eu disse antes. Como que é possível viver segundo o Evangelho? Com algumas coisas que nós encontramos em Jesus. O que você vai encontrar em Jesus? Exortação. Essa é a expressão que está aí, né? Se há alguma exortação em Cristo. Quando Paulo usa em alguns outros escritos do Novo Testamento a expressão estar em Cristo, significa ser salvo. Estar nele. Ninguém está em Cristo e não é salvo. Nenhum incrédulo está em Cristo. Então, ser salvo é estar em Cristo. Paulo vai dizer o seguinte, olha, já que em Cristo estão esses argumentos, estão esses recursos que ele vai apresentar, é necessário que esses recursos sejam vistos por aqueles que estão nele. Como você evidencia que está em Cristo? Exortação, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Se você puder demonstrar isso na sua vida, você evidencia que está em Cristo. Se faltar isso em nossas vidas, precisamos questionar a nossa salvação. Vamos entender isso. Ele vai dizer, exortação em Cristo. Essa exortação a ideia de exortar é aquela ideia de você caminhar com uma pessoa, motivando, instruindo, é aquele apoio que é dado lado a lado na caminhada da vida. Consolação de amor. Todo aquele que tem dificuldade para amar, precisa rever a sua conversão. Porque está dizendo o seguinte, olha, em Cristo isso está disponível. Semelhança com Cristo. Né? Todo aquele que tem dificuldade para amar, precisa realmente discernir se ele está em Cristo, se ele pertence a Ele. Segundo recurso aí, terceiro recurso, comunhão do Espírito, que também poderia ser traduzido assim, por comunhão gerada pelo Espírito. Esse comunhão aqui nos remete a compartilhamento de vidas. Sabe, você compartilhando da sua vida com os irmãos compartilhando a vida deles contigo, e isso só é possível por meio do Espírito. Então, é impossível você ser vazio do Espírito Santo e ser capaz de promover comunhão na igreja. A comunhão da igreja só é possível para aqueles que são cheios do Espírito Santo, porque é Ele que gera.
Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Qual é o esforço empreendido para que esse corpo aqui, ou para que essa porção do corpo de Cristo, para que esses membros do corpo de Cristo cresçam em unidade? O quanto você trabalha para que isso aconteça? O quanto eu trabalho para a unidade desse povo? Isso evidencia o quanto eu tenho do Espírito, porque é uma comunhão gerada por Ele. E por fim, entranhados afetos e misericórdias. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou uma pessoa que é semelhante a Cristo, pensar só em si mesmo. Ele está dizendo que aquele que está em Cristo, ele consegue pensar além do próprio umbigo. Essa é a ideia. Eu consigo me esforçar para que outros sejam satisfeitos. A necessidade de outros sejam satisfeitas. O verso 2, ou o final do verso 2, nos dá a chave para esse entendimento. Ele vai dizer assim, ó: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento, ela se repete, ou é muito parecida na forma como ela é traduzida do grego aqui para o português, no verso 5. Então o verso 2 diz, olha, tendo o mesmo sentimento. Nós tendo isso, somos capazes de projetar essa unidade da igreja, de trabalhar em favor da igreja. Até aqui dá para entender? Que sentimento é esse? Olha o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Existe algo em Cristo que sem isso é impossível vivermos aquilo que foi dito anteriormente. É impossível você promover consolação do amor no corpo de Cristo. É impossível você ser capaz de motivar outras pessoas a seguir a Cristo. É impossível você estar motivado a seguir a Cristo. É impossível você gerar comunhão, unidade na igreja. É impossível você ter afeto pelos irmãos. É você ter misericórdia pelos irmãos. Se não houver em você algo que havia em Cristo. Esse sentimento aqui, que na verdade foi traduzido por sentimento nessa tradução, mas é uma palavrinha que não existe em português. A palavrinha frônesis no grego, que é uma ideia de ação com o desejo de agir. Não é apenas sentir ou ter a vontade de agir, é você agir amando aquilo que está fazendo. Então não existe uma única palavra em português, uma só, que traduz essa ideia. Por isso que algumas traduções vai trazer sentimento, outras pensamento e outras até vontade. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que é isso? É necessário parecer com Cristo na sua humilhação. Você se empenhar, se esforçar, trabalhar para promover a unidade na igreja, motivação entre os irmãos, consolação de amor entre os irmãos. Você se empenhar para que outro tenha ou para que outro cresça, além de você mesmo. Sabe aquela ideia de ir além do próprio umbigo. Nós podemos nos levantar toda manhã nos esforçando para nosso crescimento. Agora, trabalhar pelo crescimento de outra pessoa, isso é só para quem é cristão. Você se empenhar para que outro esteja bem, isso aí é só coisa para aqueles que imitam a Cristo. O texto, a ideia logo abaixo aqui vai dizer que Jesus abriu mão da sua glória, daquela riqueza da glória que ele tinha, aquele ambiente de glória que tinha, para experimentar a miséria dos homens, em favor dos homens. Cristo se empenhou, essa humilhação de Cristo foi para que nós tivéssemos a possibilidade de sermos resgatados por Ele. Se Ele não tivesse tido essa motivação, ou essa humilhação, estávamos perdidos. Ser como Cristo, irmão, é você ser capaz de se importar com outros além de si mesmo. Humilhação envolve isso. Independente do merecimento do outro. Você e eu não merecíamos o amor de Cristo, para que Ele se humilhasse em nosso favor. Por isso que é um estado de humilhação. Você se empenhar para o crescimento de uma pessoa que não se importa contigo. Você se esforçar pela satisfação de uma pessoa que não está nem aí com você.
É necessário muita imitação com Cristo para que isso seja possível em nós. Você se importar com algo que vai além de si mesmo, é necessário ser semelhante a Cristo. É importante sermos semelhantes a Cristo na sua encarnação. Segundo, sermos como Cristo em seu serviço. A Bíblia vai nos mostrar que em um determinado momento, durante a ceia, Jesus tira a parte de cima da sua veste, enrola, uma toalha em si mesmo ali e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro ainda vai dizer, Pedro sempre o mais saidinho, mais apressadinho, que é isso? Vai lavar meu pé? Não, pode. Aí Jesus vai dizer, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai dizer, então lava tudo. Lava o corpo inteiro. Aí Jesus vai dizer que isso não é necessário. Mas Jesus mostra um exemplo máximo aqui de serviço. E ele vai concluir a ideia dizendo, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E esse servir a Deus, servindo os homens, resgatando os homens. É necessário ser como Cristo no serviço, no servir. E Jesus vai dizer, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. O que Jesus faz aqui? A ideia de lavar os pés de outras pessoas era uma tarefa dos escravos. Os escravos tinham que fazer isso. Por isso que Pedro vai se espantar. Como? Você é o nosso mestre, está vindo lavar meu pé. Por isso que é o espanto de Pedro. Jesus, ele faz o serviço de um escravo para mostrar que não existe tarefa que seja indigna. Que não existe tarefa pequena o bastante que nós não podemos fazer. Quando o assunto é servir, não existe tarefa que seja pequena demais para nós. O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, lavou os pés de pecadores para mostrar que Ele é Senhor, independentemente do serviço em que Ele estava executando. Porque às vezes nós filtramos alguns serviços como se fossem alguns mais dignos, alguns mais cheios de dignidade do que outros. Olharmos para essa ideia de Cristo no serviço impede que a gente viva um dualismo, por exemplo. O que é? Ser como Cristo no nosso serviço evita essa ideia dualista, o pensamento dualista, que é o seguinte, olha, Cristo é meu Senhor só na igreja. Quantas vezes a gente agiu assim? Enquanto Cristo, na igreja, lá Ele é meu Senhor, lá eu oro para Ele, lá eu aprendo a palavra dEle, lá eu faço o que Ele manda. Mas na segunda-feira quem manda em mim é o patrão, a patroa. De segunda a sábado, quem manda em mim sou eu. Aí domingo o Senhor me manda. A atitude do serviço de Cristo nos rompe com essa ideia de dualista, que existe um Senhor no mundo e um Senhor na vida religiosa, na igreja, mostrando que Cristo é Senhor de todas as áreas. Quando você está servindo o seu patrão, ser como Cristo no serviço é você servindo o seu patrão lá no trabalho, entendendo que não é para ele que você faz. Paulo vai dizer muito bem isso em Colossenses capítulo 3, por exemplo, em Efésios capítulo 5, o servir ao nosso patrão aqui, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. O meu trabalho deve ser desenvolvido como, não se eu estou fazendo para o meu patrão, mas o meu empenho no meu trabalho lá na empresa deve ser como entendendo que o meu Senhor é o Deus, Criador e meu Salvador. E eu faço com essa motivação, o meu trabalho vai ser diferente. Se todo crente encarasse o seu trabalho como uma oportunidade de servir a Deus, o cenário das empresas da nossa região seria diferente. A qualidade do nosso serviço seria diferente. Não existe serviço indigno. O mestre dos mestres lavou pés de pecadores, fazendo tarefas de escravo, para mostrar que a dignidade não está no serviço, mas está naquele que executa.
Cristo é meu Senhor na empresa, no meu casamento. Meu casamento quem manda sou eu. No seu casamento quem manda é o Senhor. Nos seus relacionamentos quem manda é o Senhor. No seu trabalho quem manda é o Senhor. Isso se nós somos cristãos. Essa não é uma mensagem para quem não é cristão. Essa é mensagem para quem tem Cristo como Senhor. Ele manda. Ele é dono. Isso muda a nossa forma de servir. A tarefa de servir deve ser encarada como uma oportunidade de seguir o exemplo do Mestre. Terceiro, devemos ser como Cristo em seu amor. Já dei umas prévias, mas eu vou apenas passar por isso aqui. Paulo escreve assim, em Efésios capítulo 5, verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse andar em amor aqui é uma expressão que significa assim, viver continuamente fazendo determinada coisa. Quando Paulo usa a palavra andar, ela pode ser traduzida por viver. Ande em amor continuamente. Que o amar seja um estilo de vida e não apenas um estado de vida. Eu não estou amando, eu devo ser amando. Começa a ser essa ideia. Continuamente, essa atitude sacrificial, essa entrega em favor de outras pessoas, esse se importar com outras pessoas, deve ser algo continuamente presente naquele que é, ou que busca ser semelhante a Cristo, naquele que é discípulo de Cristo. Isso é um andar em amor. E esse entregar aqui, irmão, Cristo se entregou aonde? Na cruz. Ser como Cristo é olhar para o Cristo da cruz e entender que nunca há sacrifício demais o bastante quando o assunto é amar. Se a gente entendesse isso. Me sacrifico tanto por aquele indivíduo? Só eu que faço? É só eu que me importo? Muitas vezes, nós enchemos nossos vocabulários dessa forma. Agora olha para Cristo. Quem disse que seria fácil? Olha para Cristo. A entrega de Cristo foi infinitamente, eternamente superior a qualquer entrega que você e eu possamos